Hoje em dia está muito comum a gente escutar as pessoas falarem sobre a tão sonhada independência financeira. E todo mundo é unânime em dizer que se você pegar uma fração de tudo aquilo que você recebe e souber reinvestir de forma eficiente, em determinado ponto você vai alcançar a sua tão sonhada independência financeira. Mas o que é a independência financeira? Talvez o valor que vai me trazer independência financeira não é o mesmo valor que vai te trazer independência financeira. Vamos fazer uma conta aqui juntos. Se eu tiver R$200 mil de patrimônio atualmente e eu investir esse patrimônio de forma eficiente em menos de 10 anos, será que é possível, é viável eu alcançar um patrimônio líquido de mais de 10 milhões de reais? Pessoal, esse conteúdo de hoje é muito interessante, mas também ele é muito denso e vai exigir que você preste um pouquinho de atenção. Então, se você estiver fazendo alguma outra coisa, concentra aqui no vídeo, presta atenção, fica de olho na tela que eu te garanto que no final vai valer muito a pena. Se a gente já sabe que a gente precisa reinvestir uma fração de tudo aquilo que a gente ganha, a pergunta agora é, qual é essa fração? O livro O Homem Mais Rico da Babilônia, ele traz um ponto de partida pra gente. Lá no livro, o autor diz que a gente precisa reinvestir pelo menos 10% de tudo aquilo que a gente ganha. Quem ainda não leu esse livro, eu recomendo, que é um livro muito bom. Agora vamos fazer uma conta aqui juntos então. Se uma pessoa tem, vamos supor, 200 mil de patrimônio e essa pessoa tem um salário de 10 mil reais por mês, então ela vai precisar aportar R$1.000 todo mês nesses investimentos que ela está fazendo. Vamos supor que ela está conseguindo ali um rendimento de 1% ao mês, um rendimento interessante, 1% ao mês. Ela colocou 200 mil, continua aportando R$1.000 todo mês, 10% do que ela ganha, rendendo a 1% ao mês. Em 30 anos, ela vai chegar a um pouco mais de 10 milhões e 500 mil. 10 milhões e 500 mil é um valor muito interessante, porém, em 30 anos. Esse modelo ele é sim interessante, porém o problema dele é que ele está fazendo apenas uma fração do que você recebe render para você. Se você está no começo da sua jornada, se você está ali criando o seu patrimônio ainda, é muito interessante que você aprenda a criar dinheiro, não apenas trabalhar com rendimento. Você tem que fazer render o dinheiro e também criar dinheiro. Mas calma aí que um pouco mais para frente eu vou explicar o que é criar dinheiro. O livro, o Almanaque de Naval Ravikant, traz para a gente um conceito muito interessante e eu recomendo demais a leitura desse livro para quem ainda não leu. Ele traz um pouco para a gente o conceito de onde é que está vindo a nossa fonte de renda, de onde é que está vindo o Faz-me Rir que a gente recebe lá todo final do mês. Será que ele está vindo do meu trabalho braçal ou ele está vindo de formas inteligentes da gente saber trabalhar com dinheiro? Nós temos que entender primeiro quais são as formas que eu tenho para fazer dinheiro. Vamos imaginar uma pirâmide que na base dessa pirâmide eu tenho aquelas pessoas que fazem dinheiro com o seu próprio serviço braçal. Vamos imaginar um pedreiro, um ajudante de obra, aquela pessoa que quanto mais ele trabalha, mais ele recebe. Se ele passar mal um mês e não trabalhar, ele não vai receber naquele mês. Ele depende exclusivamente do seu trabalho braçal. Quando eu coloco o pedreiro aqui como exemplo, eu não estou menosprezando a profissão, pessoal. Eu estou dizendo assim, ele depende do seu serviço braçal, assim como o engenheiro calculista, vamos dizer. Se ele faz muito projeto, ele recebe muito. Se um mês ou 2 meses ele passar mal ou tiver algum imprevisto que ele não consiga fazer projetos, ele não vai receber. Da mesma forma, é um médico. Quanto mais cirurgia, quanto mais atendimentos ele fizer, mais ele vai receber. No nosso caso, a gente está levando em consideração o pedreiro porque a gente vai usar uma pirâmide dentro do setor imobiliário, para ficar um pouco mais fácil, dentro do setor da construção civil, que é onde a gente atua. Na segunda linha dessa pirâmide já viriam os empreiteiros. O empreiteiro, ele não recebe do seu serviço braçal. Ele vai contratar vários pedreiros, ele vai contratar vários ajudantes e quanto mais essas pessoas renderem, maior vai ser o seu lucro no final do mês. Se ele passar mal ali uma semana, 2 semanas, ele tem a equipe dele lá trabalhando, continua rendendo, então é uma forma um pouco mais inteligente de ganhar dinheiro. No terceiro nível dessa pirâmide, a gente já poderia colocar, por exemplo, os construtores. O construtor, ele vai contratar alguns empreiteiros para desenvolver o teu empreendimento, para construir a sua casa. Ele vai assumir um pouco mais de risco, só que ele também já vai pegar uma fatia maior desse lucro, por causa desse risco que ele está assumindo. E, novamente, ele já está bem distante do serviço braçal. Ele não depende do seu serviço braçal, do seu próprio esforço, para ter o seu rendimento no final do mês. Já no topo dessa pirâmide, nós temos o incorporador. A figura do incorporador é a figura que recebe o maior lucro dentro de um empreendimento imobiliário. Por que ele recebe esse maior lucro? Ele está muito longe já do serviço braçal, só que ele assume mais risco. Ele é responsável por captar todos os investimentos daquele empreendimento. Ele vai ser a pessoa que vai analisar o projeto, vai fazer o estudo de projeto, ele vai fazer o estudo de viabilidade, ele que vai contratar as pessoas. Se aquele empreendimento não for tão bem, o lucro dele não vai ser tão alto. Se o empreendimento for muito bem, o lucro dele também, o prêmio dele no final vai ser muito bom. E o maior diferencial de você ser um incorporador é você conseguir escalar o seu negócio. Pensa na pirâmide que a gente está conversando. O pedreiro, ele consegue fazer quantas obras por vez? Teoricamente, só uma obra, né? Onde ele está trabalhando é a obra que ele está fazendo.
Já o empreiteiro talvez consiga fazer 2, 3 obras. O construtor, umas 5 obras. Se ele se virar nos 30, talvez um pouco mais de obra. Já o incorporador não tem limite. Se ele souber escalar o seu negócio, estruturar uma equipe, o céu é o limite. Ele pode fazer 10 casas, 20 casas, 30 casas. Ele pode fazer prédios com, sei lá, 100 unidades, 100 apartamentos. Ele pode fazer várias torres, não tem limite. Então ele consegue escalar muito mais o negócio dele. Vamos lá, pessoal. É agora que o conteúdo vai ficar um pouco mais denso, então presta bastante atenção no vídeo. A gente vai pegar um pouco desses conceitos que a gente conversou e utilizar para fazer algumas contas. O primeiro conceito que a gente conversou é que a gente tem que saber fazer o nosso patrimônio render de forma eficiente. O segundo conceito que a gente não detalhou, mas a gente vai detalhar agora mais à frente, é que a gente precisa aprender também a saber criar dinheiro, criar patrimônio. E o terceiro conceito que a gente acabou de ver com o exemplo do livro O Almanaque de Naval Ravikant é que dentro de uma incorporação, dentro do setor imobiliário, a figura que tem o maior lucro e que tem a maior possibilidade de escalar o seu negócio é o incorporador imobiliário. Agora a gente vai tentar unificar esses 3 conceitos dentro de uma conta para ficar mais claro. Para quem está acompanhando os nossos vídeos, já está familiarizado com o conceito que a gente precisa ter apenas 20% do valor de uma incorporação imobiliária, por exemplo, de uma casa de alto padrão, para a gente conseguir viabilizar esse empreendimento, porque a gente consegue alavancar junto a outros agentes financeiros, como investidores ou bancos. No nosso exemplo, que a gente mais usa é a Caixa Econômica Federal. Se eu quero fazer um empreendimento que vai me custar R$1 milhão, eu preciso ter apenas 200 mil, eu preciso ter 20%. Esses outros 800 mil, a Caixa consegue aportar para mim. Então, com 200 mil, eu consigo sim desenvolver um empreendimento imobiliário de R$1 milhão. O que a gente já conversou também em outros vídeos é que um empreendimento imobiliário, uma casa de alto padrão, que você gaste mais ou menos R$1 milhão para fazer, você vai conseguir vender com 50% a 60% de lucro. E esse lucro é um lucro bruto. Você ainda vai ter que tirar imposto de renda, corretor, você vai ter que pagar os juros desse financiamento que você pegou com o banco. No final, ali no frigir dos ovos, vai sobrar para você talvez 25% de lucro líquido. Então, um investimento de R$1 milhão, você vai conseguir vender, vai sobrar ali para você 250 mil de lucro líquido. E vamos lá, esses 250 mil de lucro líquido que a gente teve no final, como que a gente pode entender esse valor? A gente colocou 200 mil que renderam 25%. Todo o nosso empreendimento rendeu 25%. Então, os meus 200 mil me renderam 50 mil reais. Os 800 mil reais que eu peguei com o banco, esses 80%, renderam 25% também, renderam 200 mil reais. Porém, o primeiro lucro aqui, os 50 mil que eu tive, foram rendimento do valor que eu aportei. O segundo lucro que eu tive foi um rendimento em cima de um valor que não existia, um valor que não era meu, um valor que eu tive a expertise de pegar com o setor financeiro, que eu tive a expertise de pegar com o banco. Então aqui eu criei dinheiro, eu criei patrimônio. Quando eu junto esses dois, 200 mais o meu rendimento de 50 mil, eu tive 250 mil de lucro líquido, só que eu só aportei 200 mil. Então no final desse ciclo de 18 meses, eu vou sair com um patrimônio de 450 mil, que são os meus 200 mais esses 250. Então eu fiz o meu patrimônio aumentar 225%. E agora onde é que está o pulo do gato, o segredo de tudo isso? É você saber fazer novos ciclos, é você saber reinvestir esse seu lucro, reinvestir esse seu patrimônio. Se com 200 mil você viabilizou um empreendimento de 1 milhão, com 450 mil, que seria 20% de um novo empreendimento, você consegue desenvolver um empreendimento de 2 milhões e 250 mil. Se você tem 450%, a Caixa vai entrar com mais 1 milhão e 800 mil. O lucro disso, se você colocar 25%, seguir aquela mesma conta que a gente fez lá atrás, 25% agora sobre esse novo empreendimento seu, você vai ter um lucro no final de 562 mil reais. Você pega esses 562 mil reais, que é o seu lucro líquido, e soma aos seus 450 mil reais que você tinha, você já passou de 1 milhão de patrimônio. E isso você ainda está no seu segundo ciclo. Imagina você fazer isso 5 vezes, 5 ciclos desse de 18 meses, tendo um lucro aí de 25% em cada um desses empreendimentos imobiliários. No final desses 5 ciclos, você vai passar de 11 milhões e 500 mil. Porém, 5 ciclos de 18 meses dá um pouco mais de 7 anos, 7 anos e meio mais ou menos. E ainda tem uma outra informação que deixa essas contas muito mais interessantes. Quando você vai desenvolver um empreendimento imobiliário, se eu estou dizendo que eu vou colocar 200 mil reais, não quer dizer que eu vou colocar 200 mil reais no dia 1 e no final lá dos 18 meses eu vou tirar os meus 200 mil mais o lucro. Quando você vai desenvolver um empreendimento imobiliário, você vai aportando aos poucos, a obra vai acontecendo ao longo ali dos 12 meses. Então, se eu tenho 200 mil reais que vão ser aportados ao longo de 12 meses, no primeiro mês, sei lá, eu coloco 20 mil reais, no segundo mês 10 mil, no terceiro mês 20 mil e vou aportando aos poucos. Então, no primeiro mês, digamos que eu tenho os 200 mil, eu coloco 20 mil. Eu ainda tenho 180 mil que pode ficar numa renda fixa me rendendo juros. No segundo mês eu coloquei mais 10 mil, eu ainda vou ter 170 mil na renda fixa. No terceiro mês, mais 20 mil, sobra 150 mil na renda fixa me rendendo juros.
É uma conta um pouco mais complexa, isso é um assunto para um outro vídeo, então não vou entrar nesse detalhe agora. Mas só para vocês entenderem que esse lucro que a gente conversou pode ser ainda maior. Se você tiver alguma dúvida sobre esse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou estar respondendo todo mundo. E se tiver alguma dúvida sobre o setor imobiliário, sobre a alavancagem imobiliária em geral, procura aqui no nosso canal, talvez tenha algum vídeo que possa te ajudar.